Se você conseguiu perder algum peso, mas estacionou e agora está tendo muita dificuldade para eliminar aqueles últimos quilos teimosos, você sabe que muito bem que essa reta final, principalmente de perca de peso, ela é bem mais difícil. Esse mesmo desafio é enfrentado por quem principalmente tem algum compromisso, quer perder aquele peso, como fosse uma formatura, um casamento ou algo do tipo. E por quem acabou principalmente saindo da dieta no final de semana e precisa de uma estratégia rápida, isso é uma estratégia rápida, reprogramando principalmente o metabolismo e voltar ao caminho certo. Para essas situações específicas, existe um protocolo intensivo, lembra? São de 7 dias só, viu? Não nada mais do que isso, que é jejum com ovos intermitentes, jejum, ovos, né? E jejum intermitente. Então é isso, né? Como fonte, principalmente é isso, a gente precisa usar essa gordura como fonte de energia principal, tá certo? Então, vamos lá, são 5 passos simples e sem termos, principalmente, muito complicados. São coisas simples e seguras que dá para você colocar no seu dia a dia. O primeiro passo desse protocolo consiste em consumir 14 ovos inteiros por dia, durante principalmente uma semana, lembrando, só 7 dias. É fundamental que você coma os ovos inteiros, incluindo principalmente a gema, pois nela é que concentra principalmente a maior parte das vitaminas e nutrientes que o corpo precisa. Essa quantidade específica de ovos fornece principalmente aproximadamente 77 gramas de proteína, mais ou menos, de altíssima qualidade e 65 gramas de gorduras saudáveis, mantendo principalmente os carboidratos em um nível extremamente baixos de 7 gramas diária, mais ou menos. Essa proporção ajuda a proteger principalmente a sua massa magra, a sua massa muscular, enquanto reduz o peso, garante que você sinta-se mais saciado por muito mais tempo. Ao diminuir drasticamente, principalmente o carboidrato, os níveis de insulina ele acaba caindo, sinalizando para o seu corpo que ele deve começar a usar aquela gordura acumulada, aquela gordura como combustível que estava estocada. Estudos mostram que com o consumo de ovos inteiros melhora principalmente, significativamente, a resposta do corpo à insulina, ajudando a equilibrar principalmente as taxas dos colesteróis de forma mais saudável, principalmente devido aos nutrientes ativos presentes na gema. O segundo passo é preparar esses ovos utilizando manteiga ghee, de preferência aquela feita com leite de vaca, um exemplo, que se alimentando em pasto. Então, a manteiga ghee é rica principalmente em um tipo de gordura saudável de cadeia curta, ajuda principalmente a proteger o intestino e melhora a resposta do corpo à insulina, atuando diretamente contra a inflamação. Além disso, ela contém compostos naturais que auxiliam principalmente no equilíbrio das taxas de gordura no sangue e dão suporte à perca de peso. Cozinhar os ovos nessa gordura de qualidade cria principalmente o que? Uma combinação excelente para reduzir principalmente os processos inflamatórios do organismo e prepara o seu metabolismo para o funcionamento melhor. O terceiro passo diz a respeito de forma como você deve cozinhar esses ovos. É muito importante que prepará-los de maneira mais delicada, como os ovos mexidos, cremoso, um exemplo, com fogo baixo, ovos pochê ou ovos cozidos com gema mole. O maior erro é que as pessoas cometem cozinhar os ovos em excesso, principalmente deixando os ovos ficar bem duro, bem frito, porque em temperatura muito altas. Quando você cozinha os ovos de forma suave, mais tranquila, você preserva principalmente a qualidade da proteína, evitando sim assim que as gorduras saudáveis e o colesterol natural do ovo se estraguem, principalmente no calor excessivo. Então, os ovos cozidos delicadamente, mantendo as suas vitaminas e os seus antioxidantes intactos, para que o seu corpo principalmente absorva da melhor forma possível, protegendo inclusive a saúde dos seus olhos e a saúde do seu coração. Então é isso. O quarto passo é saber escolher bem os ovos corretos de supermercado, pois a qualidade dos alimentos faz toda a diferença que esses alimentos,
que essas aves ingerem, principalmente que tem ovo de galinhas livre, galinha de gaiola, porque muitas vezes o que eles falam não é exatamente assim, principalmente como a gente está dizendo de alimento. Esses ovos são nas propagandas em si, dizendo que é de tipo de galinha específica. O ideal é você buscar ovos caipira e ovos orgânicos, se você tiver condições. Ovos de galinha passam, aquelas principalmente que passam o dia ao ar livre, mais solta, mais o consumo, porque é um excelente teste visual, você pode fazer também, para você observar a cor da gema, quando quebra, com uma cor mais alaranjada, bem escura, indica principalmente que a galinha teve uma alimentação mais rica em nutrientes mais naturais, o resultado de um ovo mais com vitamina e gordura mais saudável. Já as gemas amarelas, bem mais claras, elas costumam vir de galinhas criadas mais em ambiente fechado, em gaiolas. Então, essa alimentação, principalmente com a alimentação de ração, é isso, e principalmente essa ração é a base de transgênico, né? Então, o quinto passo é a combinação principalmente dessa rotina de alimentação, como você pode colocar isso em prática. Você pode colocar em prática junto com o jejum intermitente no formato de 18/6. Isso significa que ao longo de 24 horas você passará principalmente assim de 16 a 18 horas sem se alimentar, que é um jejum, principalmente num jejum para você fazer essa janela pequena de 6 a 8 horas para você consumir esses 14 ovos. Mas você pode utilizar também café num jejum que não quebra e chás principalmente, e agora assim, sem adoçante, sem açúcar, para você não quebrar o seu jejum. Você pode também assim dividir essa quantidade em duas refeições de 7 ovos, ou até mesmo dividir essa refeição nesse intervalo de 6 a 8 horas em quantidade menor de 3 ovos a cada 2 horas, mais ou menos, entendeu? Essa combinação do jejum e do ovo faz com que o seu corpo esgote principalmente rapidamente os estoques de açúcar e que estão no seu fígado e nos seus músculos, forçando principalmente o seu metabolismo a buscar mais energia diretamente nas células de gordura profunda, na barriga. Além disso, o jejum ativa principalmente o processo natural de limpeza das células, onde o próprio corpo elimina as células antigas e danificadas principalmente. Então, ajuda a reduzir principalmente o cansaço, melhora a sua energia, de forma geral, você vai ter muito benefício, entendeu? Durante esse protocolo de uma semana, é natural que surjam principalmente muitas questões duvidosas, as práticas que conduzem principalmente a sua rotina. Uma pergunta comum é sobre o uso de temperos. Você pode até temperar seus ovos normalmente, utilizando assim um sal marinho de boa qualidade, entendeu? Pimenta do reino, ervas naturais, de preferência, entendeu? Esses temperos mais simples não interferem principalmente na sua insulina e não atrapalham principalmente o processo de queima de gordura. Outra dúvida frequente também é sobre a quantidade do colesterol, né? Em 14 ovos diários, entendeu? O colesterol é a gordura saturada presente principalmente nos ovos inteiros. Quando ele é de boa qualidade, cozido de forma correta também, esse funciona como principalmente um bloco de construção essenciais para as suas células, para a produção principalmente dos hormônios mais saudáveis. Então, não representa muito um risco para o seu coração quando consumido principalmente dentro de um alimento limpo. Então, algumas pessoas também relatam que sentem-se principalmente o intestino mais solto, ou até mesmo fica um pouco mais com diarreia, começa a consumir essa quantidade de ovos. Isso acontece porque principalmente o seu fígado pode estar em um pouco mais sobrecarregado por conta principalmente dos hábitos antigos que você tinha, como o uso de medicamento, um exemplo, consumo exagerado de álcool, ou o consumo de alimentos principalmente em excesso industrializado. Então é isso, né? É porque fica com dificuldade principalmente para produzir a bile, que é o líquido responsável por quebrar essa gordura no seu intestino. E se for o seu caso, a solução é muito simples. Em vez de você comer muitos ovos de uma vez só, como a gente falou, você pode distribuir esses ovos, entendeu? Esses 14 ovos em pequenas porções ao longo das 6 a 8 horas, vai depender muito de você. O período de alimentação consumido de 3 a 4 ovos a cada 2 horas, mais ou menos, pode ser, entendeu? Isso ajuda principalmente o seu tempo do fígado suficiente a produzir a bile num processo de gordura de maneira mais confortável principalmente e sem desconforto digestivo. Afinal, são só 7 dias, lembre-se disso, não é mais do que isso. Você vai perceber uma diferença muito boa na balança principalmente, de forma assim que você não vai perder muito, principalmente
a sua massa magra. Então, para manter principalmente esse resultado, o que é que você deve fazer? É aos pouquinhos tentar se alimentar melhor, voltar aos seus hábitos, mas não voltar aos hábitos de comer aqueles alimentos industrializados, mas sim você se reprogramar literalmente sua rotina, e você voltar a comer, dar ênfase mais em proteína e ingerir carboidrato principalmente de boa qualidade, entendeu? Certo? Então são dicas simples que dá para você montar uma rotina ideal para conseguir alcançar sua meta. Agora lembrando, você deve procurar um profissional da área se você não tem experiência, tá certo? Então, um forte abraço, ficamos por aqui, até a próxima se Deus quiser. Tchau, tchau.